Você consegue pensar na vida sem pensar no tempo? Eu quero falar hoje sobre o tempo e, em especial, falar sobre algo que normalmente não compreendemos. Quando Deus disser para você, espere. Quando Deus declarar ao seu coração que o tempo é tempo de esperar, não é tempo de decidir, não é tempo de fazer, nem de conquistar, é tempo de esperar. Você saberia esperar o tempo de Deus? Saberia esperar o momento certo de agir? Olha, com certeza, muitos de nós temos muitas dificuldades na vida por não discernir o tempo de Deus para as coisas. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que fala de um episódio bíblico onde, em tese, tudo apresentava uma hipótese. Deus perdeu a noção do tempo. Então, normalmente, quando nós perdemos o foco daquilo que é essencial para a vida, que é viver o tempo na ótica de Deus, também perdemos o foco do que é a vontade de Deus a respeito do tempo. Vou explicar melhor. Primeiro vamos ler o texto, e diz assim, lá em João capítulo 11. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, disse, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Esse é um texto precioso, porque fala exatamente a respeito do esperar, a respeito de saber com paciência lidar com o tempo perfeito de Deus. A Bíblia diz aqui que Lázaro, Maria e Marta tinham uma grande amizade com Jesus. Jesus os amava profundamente. O texto chega a citar isso, que Jesus amava Lázaro, a Marta e a Maria. E o texto diz então que Lázaro adoece. E todo mundo então na expectativa daquela situação ser resolvida, então entende que aquele momento era o momento do Senhor Jesus se apresentar e curar aquela enfermidade, restaurar a saúde de Lázaro e tudo ficar bem. O detalhe é que ele só aparece 2 dias depois. 2 dias se passaram e à medida em que esse tempo se passou, Lázaro veio a óbito. E quando Lázaro então morreu, se instalou no coração, especialmente de Marta, uma série de questionamentos e dúvidas. Será que Deus realmente sabia o que estava fazendo? Será que ele não foi omisso? Será que ele nos ama mesmo? Porque ele deveria estar aqui para nos restaurar, para nos curar, né? E toda essa situação de Lázaro também havia adoecido a família a nível emocional. Imagina você ter um doente à beira da morte em casa, não apenas a enfermidade de Lázaro, mas uma enfermidade de toda uma família. E a Bíblia diz então que o Senhor declara que aquela enfermidade era para manifestar a glória de Deus e não era para a morte de Lázaro. O detalhe é que Lázaro acabou morrendo. E aí então se instalou uma grande dúvida no coração de Marta. E lendo todo o capítulo 11, onde essa história vai ter aí toda uma narrativa e vai apontar para um grande desfecho, eu quero falar um pouquinho sobre esse desfecho e pensar um pouco com vocês a respeito desse tempo perfeito de Deus. Quando então, no versículo 39, a Bíblia diz, disse Jesus, tirai a pedra, disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. E depois o restante dessa história é muito perfeita. O Senhor dá ordens à morte, e a morte então tem que dar lugar à vida. E Lázaro ressuscita dentre os mortos. Mas existem algumas lições preciosas que eu quero deixar aqui nessa tarde, nesse momento, para você pensar, refletir. A primeira coisa que o texto diz é que o Senhor amava aquela família. Se Deus nos ama, Ele não vai brincar com as nossas necessidades. O que às vezes não entendemos é que tem um tempo certo para Deus agir. Existe um momento certo para Deus operar na nossa vida. E quando nós antecipamos as coisas, nos perdemos e perdemos o melhor de Deus. Eu me recordo de antigamente, quando alguém fazia uma boa comida e tudo era feito no fogão a lenha,
Muitos curtiam manter o fogão a lenha, mesmo quando surgiu, né, essa novidade do fogão a gás, ainda mantinham e passava-se uma manhã inteira preparando um bom almoço. Que coisa deliciosa, coisa gostosa. Eu tenho boas recordações de meus avós ainda naquele tempo. E é interessante que hoje não temos mais tempo para nada. Portanto, quando pensamos em cozinha, por exemplo, queremos tudo muito pronto, rápido, para ontem. Não queremos mais esperar. E a vida se transformou numa avalanche de aceleração. Não temos mais tempo para nada. E automaticamente não queremos esperar. Se o tempo corre ligeiro, esperar é uma tragédia. Eu não posso mais esperar. O detalhe é que Deus não se sujeita a esse esquema de vida que nós construímos. Deus está acima disso. Ele tem um tempo certo, uma hora certa para que tudo aconteça. A Bíblia diz aqui também que o Senhor, quando olhou para aquela situação, o versículo 35 registra que Jesus chorou. Havia um amor no coração de Jesus em relação àquela família, em relação a Lázaro. Houve dor no coração do Senhor. Mas era propósito dele trabalhar um valor muito precioso no coração de Marta, em especial. E é interessante que esse valor podia ser pequeno para muitos, mas era gigantesco para o Senhor. Era fazer com que Marta aprendesse que Deus é soberano e que o tempo dele é perfeito. E é interessante que mesmo depois de 4 dias, Lázaro falecido, o Senhor dá uma ordem a Marta. Marta, tira a pedra, arranque a pedra do sepulcro. E é interessante que tirar a pedra era algo natural, não era sobrenatural. Qualquer um poderia fazer, mas seria uma atitude de fé. Acreditar que ao tirar a pedra algo iria acontecer lá dentro. A pedra era o limite entre o milagre e o não milagre. Então a pedra é retirada e o milagre acontece. É interessante que no primeiro momento Marta entendia ser tarde demais. Para o Senhor, ele nem havia começado ainda o trabalho dele, a obra dele naquela família. Já parou para pensar que em muitos momentos você imagina que é tarde demais para recomeçar a vida profissional, tarde demais para restaurar o casamento, tarde demais para fazer alguma viagem que você planejou uma vida inteira e parece que agora está velho demais para curtir essa viagem, tarde demais para pedir perdão, tarde demais para de repente fazer um investimento na sua vida, sei lá, na área estudantil, ou mesmo curtir um momento precioso que você tem planejado. Enfim, há tantas coisas possíveis, mas usamos a expressão é tarde demais. Olha, não há nada que seja tarde demais para um Deus que é Senhor do tempo. O tempo de Deus é perfeito. É óbvio que em muitos momentos ele diz, espera, eu ainda não comecei a realizar, não é o momento certo. Tem muitas pessoas desesperadas, querendo casar, por exemplo, ter filhos, e não se pensa nos detalhes. Casamento é coisa séria, filho é coisa séria, trabalho, e nós então comprometemos a nossa vida, em muitos momentos, porque não sabemos esperar o tempo de Deus. Nunca é tarde demais para o Senhor. Deus tem um tempo certo para agir, há tempo de plantar e há tempo de colher. Há alguma coisa na sua vida que você tem olhado agora, depois de todo esse discurso que temos feito aqui, e chega a essa conclusão, é verdade. Há uma área na minha vida que eu chego à conclusão que é tarde demais para alguma coisa acontecer. 4 dias tinham se passado e Lázaro estava morto, cheirava mal, mas o Senhor instaurou a vida naquele sepulcro e fez com que o poder e a glória dele se manifestasse. Só é tarde demais quando recusamos a ajuda de Deus. Enquanto Deus estiver ao nosso lado, e Ele sempre estará, à medida em que nós abrimos o nosso coração, então o tempo fica aos cuidados dEle. Nada é tarde demais para o Senhor. Apenas espere pacientemente pelo Senhor, e Ele vai ouvir o seu clamor, vai atender a sua súplica, e algo pode acontecer. É certo que Deus não fará exatamente o que você quer, porque os planos de Deus estão além dos seus planos. Deus é mais elevado, Deus vê mais longe. Ele é tremendamente perfeito em tudo que faz, em tudo que sente e que pensa. Mas Deus fará o melhor pela sua vida se você começar a entender que é preciso estar debaixo do tempo dele e esperar a ação dele. E jamais diga que é tarde demais. Há sempre algo para ser feito quando Deus está por perto. Olha, dias melhores podem vir. Sim, acredite nisso, porque Ele é Deus, Deus de todas as coisas, soberano Deus, Deus que pode refazer todas as coisas. O tempo de Deus não conta como o nosso. Deus tem um tempo eterno. Ele faz como lhe apraz. O tempo, Ele constrói. Ele é Senhor do tempo e da sua vida. Deixe Ele te conduzir. Em o nome de Jesus. Amém.